Na verdade, o Instituto de Química nasceu com o professor Atos da Silveira Ramos, né? Ele tinha estado em contato com o Illinois, a Universidade de Illinois, para onde inclusive eu fui por conta da indicação dele, e ele estava muito entusiasmado com o programa do Graduate Schools que eles tinham lá. Ele queria montar um programa de Graduate School que nós não tínhamos. Tinha um doutorado tipo europeu, que fazia uma tese, mas não tinha aqueles cursos, a parte formal de curso, etc., isso não existia. Isso é que data, Cláudio? Isso é 62, 60, 62, por aí. E aí, o professor Atos criou, e eu estava muito junto dele, porque eu era assistente da cadeira dele, da cadeira orgânica alifática, naquela época, lá da Escola de Química. E então nós discutimos muito, conversamos muito, quer dizer, toda essa trama de criação do Instituto, eu participei disso. E ele era muito amigo do Cardoso, o professor João Gustavo Cardoso, da Faculdade de Filosofia, que era membro do Conselho Universitário. Então foi através do Cardoso que foi feita a proposta oficial ao Conselho Universitário de criação do Instituto de Química. Então quem criou, quer dizer, o ato, eu acho que é através do Cardoso. Mas o professor Atos foi logo o primeiro diretor, presidente lá do Instituto, e eu fiquei com a parte química orgânica. Aí deu um partido na pós-graduação. A pós-graduação, na verdade, os primeiros cursos, era só eu, era sozinho, tem curso de cromatografia, química teórica, tinha saído aquele livro isso volta. E aí começamos essa parte de química orgânica teórica, né? E nós precisávamos de mais gente. E nessa época, o Barnes, vocês conheceram bem o Barnes, ele tinha saído do NPQN, tinha saído do Química Agrícola, em algum lugar que ele estava meio solto aí. Eu me encontrei com ele e chamei ele para o Instituto. E ele veio. E Barnes, então, escreveu para os diversos amigos dele nos Estados Unidos se tinha um aluno, porque o modelo foi o modelo de Ben Gilbert. Foi de Geraci, né, daquele acordo com o Geraci, que veio Ben Gilbert, que era recém-doutor para cá. Eu disse, isso é um bom modelo, você trazer o recém-doutor, que ele pode se adaptar bem aqui, etc. E foi aí que então Bruce veio exatamente em 64, eu acho que se não me engano, ele deve ter dito aí para você no dia, ou 31 de março ou 1º de abril, que ele chegou, foi junto com a Revolução. Ele chegou junto com a Revolução nesse negócio aí. E aí nós fomos encontrar no aeroporto, inclusive Nilza estava lá conosco. Nilza, que é a atual mulher dele, né? E aí foi ela, inclusive, que reconheceu ele, né? E aí começou toda essa história. Mas enfim, a pós-graduação, e aí ele começou com essa parte do mecanismo, né, que era muito importante para completar e complementar, e as coisas foram caminhando. Deixa eu mudar aqui um pouquinho a posição. Eu estou dizendo, quando nós criamos o Instituto, eu me considero sócio fundador e sócio atleta do Instituto, porque a vida toda, né, lutei aqui pelo Instituto e no Instituto. Mas no começo nós tínhamos um grant da Ford Foundation e nós pagamos o Bruce com o dinheiro da Ford durante um bom tempo. Depois terminou o projeto, aí eu não me lembro exatamente como é que foi a passagem, mas ele foi sendo absorvido, tanto que quando a universidade contratou como titular direto. Inclusive nós todos, eu mesmo era adjunto e todo mundo, e ele foi contratado no Instituto. Depois as coisas, ele foi absorvido pelo quadro, etc. E está aí conosco, tem muitos anos, desde 64, portanto são o quê? 60, são 40 e que 30, são 45 anos mais ou menos. O Ben Gilbert chegou 3 anos antes dele, foi um dos primeiros. Mas Ben foi para o Instituto Química Agrícola, não é isso? E aí, e foi um bom modelo. Era um recém-doutor de uma universidade americana, quer dizer, nós não tínhamos ainda uma pós-graduação estruturada, então vinha um fulano desse para poder dar. Mas Ben nunca esteve lá no Instituto de Química, que eu me lembro. Ele já ficou ligado depois, Walter fez, tá, com o Otto, só o Walter, não sei lá, o IPPN, e ele ficou ligado lá a vocês. Foi a vertente de produtos naturais. Produtos naturais, etc.
Cláudio, tu podia falar um pouco sobre por que tu foi fazer química? Um pouquinho antes dessa história toda, porque eu sempre tenho perguntado às pessoas como é que... Olha, eu vou dizer a você o seguinte, pelos meus 12 anos, mais ou menos, por aí, eu tinha duas direções. Ou que eu tinha estado piano, então, e uma vez eu fiquei absolutamente deslumbrado, nos 12 anos, com um professor de ciência que ele pintou um átomo de hidrogênio na tela. Então, um núcleo mais, um elétron em volta. Então eu achei que eu seria ou químico ou pianista. Eram duas opções. Os anos foram passando e eu tinha um livro de química da minha mãe. Minha mãe tinha feito normal, campo, coisa assim. Tinha um livro de química, eu tenho esse livro até hoje guardado. E eu gostava de ler aquilo. Eu li aquele livro de ponta a ponta, química inorgânica. Eu li aquele livro 12, 13 anos, 14 anos. Aí comecei a ter laboratório em casa, montava os laboratórios, fazia aquelas mesas, e enfim, aquela coisa toda. Eu fiz muita coisa no meu quarto. Nós conseguimos umas amostras de fósforo branco e eu tinha uma retortinha. Fizemos um tricolete de fósforo, fizemos sozinho, já liguei fósforo que gerava cloro e borbulhava ali. E essa retorta acendia como uma lâmpada praticamente. Aí saiu o tricolete de fósforo e fiz isso meio metro da minha cama. Então, cloro, gasoso, tudo. O cloro gasoso. Era um cloreto com dicromato, sulfúrico, até manganato, sulfúrico. Então saiu o cloro, entrava na retorta que tinha fósforo, dava o tricloreto e a reação é luminescente, né? Então acende como se fosse uma lâmpada. E aí descia aquela nuvem de tricloreto. Enfim, mas isso é apenas para ver que eu curtia muito fazer essas coisas muito antes de entrar para a escola de química. Essa época de científica e até época de ginásio, mais ou menos. E aí fui evoluindo mais nessa linha do que no piano. No piano, e depois você está no colégio. No colégio você tem que estudar, tem prova, etc. Você vai caminhando. Quanto mais você caminha aí, no meu caso, pelo menos tempo você vai para o piano. E aí você vai diminuindo. Fiquei na química e... Agora, o lado do piano é que eu gosto muito de música, né? Muito piano, né? Eu disse o seguinte, olha, eu não tenho mais condições de tocar as músicas que eu tiver que estudar, né? Mas então, daqui para frente eu vou fazer as minhas, porque as minhas eu posso tocar. E elas vão ser feitas no nível que eu sou capaz de tocar. Então eu vou poder tocar e eu vou fazendo aí. Acompanhando isso aí e mergulhei de ponta cabeça naquilo, porque eu sou químico, de verdade. Eu entrei para a escola de química porque era a escola que tinha química. Eu só soube da filosofia muito depois. E na química, quando eu estava no terceiro ano, que foi criado o curso de engenharia química. Então eu me formei como engenheiro químico e também como químico industrial, porque a engenharia química foi criada como a química industrial mais alguma coisa. Então, associado a engenheiro químico, você era químico industrial automaticamente. Então, com os diplomas, o meu trabalho, a minha visão de química. Mas foi muito boa a formação na engenharia. Porque você aí, quando você começa a olhar a indústria, se você tem algum background na parte de engenharia, isso te ajuda a ver o todo, do que se você não tem. Mesmo que o meu interesse seja na química, nas moléculas, reações, transformações, estruturas, essas coisas todas, os potestes lá do pai, né? Química, só química, mas o outro lado ajuda. Aí quando eu estou a química fina, por isso que a química fina, eu pude até ficar lá de coordenador um certo tempo, por causa dessa visão da empresa.